Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 7º ano, né, no Centro de Mídias. Hoje eu vou ser a moderadora do professor Antônio, quero agradecer o convite. Eu sou a professora Cléo Barros. Bom dia a todos, bom dia aos alunos do 7º ano, aluno, aluna, bom dia ao professor, a professora e a todos que estão aí participando e acompanhando mais uma aula aí do 7º ano. A professora Cléo vai apresentar o que nós teremos hoje para apresentar para vocês nessa aula. Ok, professor. Antes de começarmos a aula de geografia, eu gostaria de lembrá-los para organizar as anotações, né? Material para as anotações e lembrar a importância do chat, né? Como uma ferramenta para que vocês possam interagir comigo, com o professor Antônio e com seus colegas, evidentemente. Então, é pertinente que vocês coloquem comentários sobre o tema da aula, né? Pertinente ao tema da aula. Então, vamos lá aos conteúdos. O que vamos trabalhar? As habilidades. Vamos trabalhar, analisar a influência dos fluxos econômicos populacionais na formação socioeconômica e territorial e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas no Brasil, em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, conexões e escalas. Objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. Passo a fala agora, professor Antônio. Obrigado, professora Cléo. Só lembrando que essa aula é da parte 1, né, das atividades econômicas que se iniciam aí no processo de colonização. Tá? Vocês vão ver aí na tela o processo de diversidade que nós tivemos aqui no Brasil. Então, o Brasil é marcado pelas diversidades culturais, sociais e econômicas. Uma das razões é o tipo de colonização implantada no país. Outra razão é a imposição do trabalho escravo dos indígenas e a vida obrigatória de povos africanos para trabalharem como escravos nos engenhos. Outra diversidade que aparece aí é a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado de imigrantes vindos principalmente da Europa, no final do século XIX, e da Ásia, principalmente do Japão, Coreia do Sul, Síria, Líbano, etc., início do século XX. Nova entrada de imigrantes, principalmente de europeus, após a Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 1980, a entrada de povos da América Latina se acentua, principalmente de bolivianos, chilenos, peruanos e outros. E aí os africanos do final do século XX, haitianos do início do século XXI e venezuelanos atualmente completam essa vasta lista de povos e culturas. Então vocês observaram aí que existe, né, uma grande diversidade de entrada de populações que vindas de outros países e que acabaram trazendo as suas culturas, né, fazendo uma miscigenação cultural com o povo brasileiro aqui. Né? Então começa a partir do século XVI, com a entrada da colonização dos portugueses, e vai indo até o século XXI. Então na parte 1 a gente vai ver até o século XVIII, né, o processo inicial do século XVIII, aí na parte 2 nós veremos aí o processo a partir do século XVIII e em diante, ok? Vamos ver aí o processo de ocupação e colonização. Então, o processo de ocupação e colonização, primeiro foi pela busca por mercadorias que alimentavam o comércio europeu, a colonização de exploração, que foi a característica colonial que nós tivemos no Brasil. O início do povoamento aqui no Brasil foi a partir de 1530, houve a apropriação de terras indígenas, o etnocídio da população indígena, a utilização de mão de obra escravizada, a monocultura para exportação, latifúndios conhecidos como plantation e a contenção de movimentos sociais por meio da violência. Então, vocês observaram aí que a partir do século XVI, né, com a entrada aí dos portugueses para colonizar as terras aqui do Brasil, né, começou a haver conflitos, né, dos povos que eram povos originários aqui do nosso território. Então, essa característica de colonização, que é uma característica de colonização de exploração, acabou afetando, né, a realidade do nosso país, né, principalmente com a questão da monocultura, com a questão do latifúndio, que ficou perpetuando aí por vários séculos, perfeito? A partir de agora, vocês vão ver um mapa que mostra aí, né, a população indígena no século XV. Então, são as populações originárias, né, que nós chamamos de populações autóctones, né, que nós temos aí o Tupi-Guarani, né, a etnia G, a Aruac, a Caribe. Então vocês veem que há uma grande diversidade de população, né, nesse Brasil que até o século XV. Né, a partir daí começa a ter
as outras relações, né, com os europeus, principalmente aí os portugueses que vieram aí a partir do século XVI. Né? Lembrando que o período de 1500 a 1530, né, os portugueses extraíam, né, o pau-brasil. Né? A partir de 1530 que começou a questão do povoamento. Mas antes de dar continuidade à nossa aula, nós vamos fazer agora uma problematização com vocês, né, professora Cleo? Isso. Então, vocês vão responder através do chat. Primeira questão, o Brasil foi colonizado por qual nação da Europa? Segunda questão, quais atividades e ciclos econômicos foram desenvolvidos no século XVI, XVII, XVIII e XIX? Aí vocês terão alguns minutinhos para que vocês possam responder pelo chat. Lembrando que é uma ferramenta muito importante e que vocês façam um comentário pertinente ao conteúdo, o tema que está sendo trabalhado pelo professor Antônio, ok? Quantos minutinhos, professor, a gente poder dar? Vou deixar alguns minutinhos aí as perguntas na tela e depois retornaremos aí para estar trabalhando com o chat, perfeito? Então vamos lá. Então, voltando, né, professor, vamos ver as respostas dos alunos, né? Importante é interagir. Tiveram algumas, assim, a maioria responderam Portugal, como o João respondeu Portugal, o Gabriel, a Glória, a Isabela. Então, a maioria responderam Portugal. Agora, já a segunda questão, não houve, assim, resposta. Ninguém respondeu. Por que será, hein? Eles vão ver agora, né, com o decorrer das aulas, né, as principais economias que foram geridas aqui a partir do século XVI no Brasil, né? Mas eu citei, por exemplo, a primeira, né, que foi extraída, que foi o pau-brasil, né? Então a primeira questão está correta, né? O João, o Gabriel, a Isabela aí e outros demais aí que foram bastante responderam Portugal. Então estão bem atentos aí com a questão da colonização, né? A nação europeia portuguesa que veio e acabou colonizando. Depois, a partir de 1500, né, com essa questão da exploração, o primeiro produto a ser explorado aqui foi o pau-brasil. Depois aí houve as sequências, né, cana-de-açúcar, nós tivemos aí a pecuária, com uma grande importância aí, né, explorando até a região mais central aí do Brasil, as drogas do sertão na região amazônica, a mineração e o café e outros mais aí que secundariamente apareceram, como por exemplo o algodão. O cacau também aparece aí como um setor de extrativismo. Então é importante vocês terem essa noção de que, com o passar do tempo, mesmo através de monoculturas, o Brasil teve, né, uma participação econômica aí, principalmente como colônia de monocultura. No próximo mapa, vocês vão ver a distribuição
das economias no Brasil no século XVI. Então vocês estão vendo aí que a parte amarela que aparece no mapa é a parte que pertence a Portugal, né? A parte rosa é o que pertence aos espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? Então nós temos aí o verde, né, que é a grande exploração do pau-brasil na área litorânea aí da região, principalmente da região do Nordeste. Né? Nós temos aí, né, um trecho que já mostra algumas regiões de pecuária, né, que é a criação principalmente do gado bovino. Então a gente observa que no início, né, do processo aí do século XVI, nós tivemos aí a grande extração de pau-brasil no litoral nordestino. A pecuária, principalmente com a questão da criação dos animais, né, tanto da criação dos bovinos como dos moares, né, que as mulas carregavam os produtos que as pessoas trafegavam nas regiões, né, e também a questão aí da criação do gado bovino para o alimento e tudo que se podia usufruir dessa criação, né, para fazer roupas, para fazer sapatos e outras coisas mais. Tá, ok? Na escravidão indígena, que vocês vão ver aí na próxima tela, aí no século XVI, né, nós temos aí os portugueses iniciaram, né, a relação com os indígenas através do escambo. O que é o escambo? É a troca de mercadorias pelo trabalho. Então, o trabalho indígena ele era trocado através que chamava-se de quinquilharias, de objetos, né, de pequenos objetos que eles aceitavam em troca de trabalho. As tribos indígenas serviam para povoar território e ocupar fronteiras também. Eram utilizados para a extração do pau-brasil, né, inicialmente, e posteriormente eram capturados para trabalhar em lavouras e ao norte na coleta de drogas do sertão na região amazônica. Eram utilizados para capturar escravizados africanos fugitivos das matas a partir do momento que nós tivemos aí, né, a mão de obra que vinha aí da região do continente africano, ok? A Vila de São Paulo, como vocês vão aí na tela, também começa a crescer a partir do século XVI, tá? Que denomina-se primeiro aí de vila, né? Então foi uma das primeiras cidades aí brasileiras, né, que tiveram questões aí de ataques de índios e de corsários com muros de taipa e cerca de madeira, como aparece aí na imagem de vocês. Então, São Paulo já começa a surgir, né? Lembrando que a fundação foi em 1554, então também a partir do século XVI nós tivemos aí a fundação de São Paulo e o seu, né, crescimento lento, né, que o processo é bem lento, até porque a concentração de economia do Brasil estava na região do Nordeste, né? A capital inicialmente em Porto Seguro, depois passa para Salvador, então a concentração econômica na região do Nordeste, né? Vamos ver aí na próxima tela a questão do tráfico de escravizados africanos que vieram aí para substituir a mão de obra indígena, né? Salvador e Recife foram as principais portas de entrada de africanos escravizados trazidos à força para o Brasil. No século XVI foram trazidos para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste. Então veja, começa a ter a relação aí da cana-de-açúcar a partir aí do século XVI. Então havia uma necessidade de mão de obra, logicamente escrava, né? E esse produto que se transforma aí no principal produto econômico no século XVI e século XVII, faz com que a economia portuguesa, né, comece a florescer economicamente. Isso é importante retratar. Então, quando nós chamamos de plantation, nada mais é do que a monocultura como trabalho escravo e principalmente em latifúndios, né? E essa questão dos latifúndios do século XVI, ainda temos alguns sinais aí na região norte e nordeste com essa questão aí dos latifúndios aqui no Brasil até hoje, tá? As culturas indígenas e africanas, elas foram muito importantes aí para a nossa culturação aqui no Brasil, né? Ambas as culturas são bem significantes e importantes para a nossa cultura, assegurando, além da miscigenação entre os povos, uma vasta herança cultural, como, por exemplo, as comidas, as danças e músicas, a religião e até nas palavras, né? São várias as palavras aí que nós utilizamos, principalmente das palavras que vêm aí do Tupi-Guarani. Tá? Tem várias palavras, ruas, né, cidades, tem muito aí os nomes aí desse tipo aí de linguajar que vem aí dos primeiros povos aqui do Brasil. Tá? Aproveitando aí que tivemos essa atividade, esse início do processo aí de econômico do Brasil, né, e da colonização, vocês vão fazer agora uma atividade, né, professora Cléo? Isso, agora vocês vão responder pelo chat, né? A primeira questão, cite um alimento cultivado pelos povos indígenas. Segunda questão, o que são quilombolas? Vamos lá? 3 minutinhos para que vocês possam interagir e responder pelo chat.
Então, professor, vamos ver as respostas. A maioria responderam a primeira questão, que cita: cite um alimento cultivado pelos povos indígenas. A maioria responderam mandioca. A segunda questão, que são quilombolas. Aí teve uma aluna, né, bom ressaltar, a Bianca, que ela responde: lugar onde ficavam os escravos. Muito bom, é isso aí, Bianca. Não está errado, não. Está correta aí a afirmação. Lembrando que até hoje, né, os quilombolas existem, né? As terras hoje, os descendentes, né, dos povos escravizados aí que vieram da África até hoje moram. Por sinal, existem mais de 15 mil quilombolas no Brasil hoje. Então, a segunda questão aí, na verdade, começou com a fuga dos escravos, né, nas fazendas, né, então eles se concentravam em terra, se escondiam, né, isso era chamado de quilombolas, e até hoje eles existem, porque os seus descendentes, por direito, né, usufruem das terras, né, plantam lá, e lembrando que são mais de 15 mil quilombolas aí no nosso território brasileiro, principalmente concentrado no norte e no nordeste, mas tem em todas as regiões. Nós temos no sudeste, nós temos no centro-oeste, né. A primeira questão, nós temos vários produtos que os indígenas aqui no Brasil já cultivavam, né, que foram explorados até pelos portugueses e levados até para a Europa. O caso aí que foi citado a mandioca, né, que é muito bem conhecida, mas também tem o aipim, tem o milho, tem a batata doce. Então, todos esses produtos aí, eles já eram cultivados pelos indígenas aqui no território brasileiro e depois, obviamente, eles foram levados aí para a Europa e para outros continentes aí mundo afora. Perfeito? Vamos continuar aí com a questão da economia do Brasil, vendo o mapa na economia do século XVII. Então vejam que já começa a aparecer uma nova economia, né, que é a economia das drogas do sertão, na região amazônica, né. Nós temos ainda a extração do pau-brasil, começa a aparecer aí a cana-de-açúcar na região nordeste, então a parte verde aí é o pau-brasil, né, que já começa a diminuir, até pela escassez desse produto. A cana-de-açúcar que está num marronzinho mais claro, ele já começa a aparecer na zona da Mata Nordestina, né? Aí a parte marrom é a parte pecuária, né? Então vejam que a pecuária se estende aí pelo interior do país, né? Principalmente aí pela região nordeste, e lá na região amazônica, em rosa, nós temos aí as drogas do sertão. Então, mesmo que lentamente, né, o Brasil começa a diversificar o seu processo econômico, né? Lembrando ainda que é um país colonizado, então toda essa economia aí produzida no Brasil fica com os portugueses e aí eles vão fazendo negociações com os outros países da Europa. Então, já que a gente falou das drogas do sertão, vamos entrar aí na conquista da Amazônia, né, que foi importante aí para o Brasil. A conquista da Amazônia foi com a invasão principalmente dos ingleses e holandeses, e aí Portugal se viu obrigado a intensificar sua inserção na região norte. A construção do Forte de Berlim no século XVII, em 1616, propiciou uma série de expedições exploratórias na região amazônica, possibilitando a descoberta de vários recursos naturais denominados de drogas do sertão. Tipos de drogas do sertão: cacau, o pau-cravo, castanha do Pará e o guaraná, né? Nós temos aí uma foto aí da castanha do Pará, que foi, até hoje, né, se produz muito e se explora muito esse produto e os outros produtos aí que foram citados. Então é importante retratar essa questão aí da conquista da Amazônia pela produção, principalmente aí das drogas do sertão e de invasão de outros países da Europa aí que obrigou, né, os portugueses a intensificarem, né, a guarda dessa região aí, que inicialmente pertencia aos espanhóis, mas com a interiorização do Brasil pelos portugueses acabou ficando aí com o Brasil, né? Por isso essa extensão de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados aí que nós temos no nosso país. No Nordeste, vocês vão observar que a pecuária, como vocês viram no mapa anterior, ela se tornou bem extensiva. Então nós temos a pecuária extensiva e o algodão, né? Então, além da cana-de-açúcar, se cultivava o algodão e a criação de gado, principalmente bovino e de muares. A pecuária se desenvolveu próximo dos engenhos, onde era a produção de cana-de-açúcar, mas ao longo do século XVII. Expandiu-se pelo interior, estimulando a ocupação desse território. As principais criações de gado que eu citei para vocês, né, que é de bovino e de muares, né, que é a criação de mulas. Essas criações se davam próximas às margens do Rio São Francisco. A pecuária de bovinos e de muares fez surgir algumas cidades importantes do Nordeste, como Feira de Santana, Caruaru, Teresina, entre outras. Então vejam que a expansão do Nordeste, aí, principalmente com a questão aí da pecuária, foi de muito
muito importante, né? Então a criação de gado aí, ela foi muito importante para a extensão territorial e da produção no Brasil, né? E aí aparece um novo produto, né, que ele é produzido secundariamente aí, que é o algodão, né? Principalmente para a produção de tecido e roupas para os europeus e para os brasileiros que viviam aqui, né? E aí aparece aí na tela São Paulo no século XVII, né? Começa a ter já um crescimento, ainda lento, né? Ainda é uma vila, né? Mas foi um dos primeiros núcleos de resistência e imposição ao governo português, né? Tenta aí a foto, tem aí a Câmara de São Paulo. Então já no século XVI, mesmo sendo uma vila, São Paulo já começa a ter um pequeno destaque aí nessa relação aí com a coroa portuguesa, né? O enfrentamento aí, mesmo que singelo, pouco, mas há um enfrentamento. Perfeito? Vamos fazer uma atividade complementar aí para vocês darem uma relaxada, né, professora Cléo? Isso. E como só uma questão, então vamos dar só 2 minutinhos, tá bom? Então vamos lá. Para que vocês possam interagir no chat, né? A primeira questão: quem eram os tropeiros? Então vamos lá, 2 minutinhos. Então, vamos lá para as respostas, professor? Vamos lá. Muitos alunos responderam escravos. Isadora respondeu tribo, Gabriela tribo, Otávio tropas. E outros responderam portugueses. Na realidade, os tropeiros, eles tiveram uma grande importância, tiveram um papel importante aí na extensão territorial aí do Brasil. Na verdade, eles conduziam, né, o gado de Moares, né, que são as mulas que carregavam os produtos, né, já tinha os cavalos nessa época também, então eles andavam também de cavalo, mas a maior parte eram de mulas, né, e também levava aí o gado bovino, né, que era tanto para o alimento como para fazer, né, produtos que eles utilizavam no seu dia a dia. Tudo era usado aí no gado bovino. Então, eles eram condutores, né? No sul se chamava de comitivas, né? Na região nordeste, nas outras regiões chamavam de tropas, né? Então, por isso a palavra tropeiros, né? Que vem aí da palavra tropas, né? E esses eles iam de uma região produtiva para outra região produtiva. Então, levavam produtos, faziam negócios, mas eles tiveram um papel importante aí, principalmente na extensão territorial do nosso país. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Eu falo na próxima tela. Para falar na próxima? Então, vamos aí continuar aí com o século XVIII, né, que é a parte final aí da economia que nós vamos ver hoje. Então, vocês veem que já começa a ter uma grande expansão no nosso território aí da economia do nosso país, tá? Então, é importante retratar aí que nós continuamos tendo o pau-brasil, né, que foi o processo inicial
né, da extração, aí, da colonização no século XVI, né, que está em verde, né, a cana-de-açúcar aí no litoral aí da Zona da Mata se estendendo até a região sudeste, né, vocês estão vendo aí marronzinho lá, né, então é uma grande quantidade de extensão territorial dessa produção. Né, tem a pecuária, né, que vocês viram no século XVII uma grande expansão, se expande também na região centro-oeste e aparece aí, né, a mineração na região mais ao centro-oeste, começa aí em Minas Gerais, mas tem em várias outras regiões, que vocês vão ver depois na próxima aula, essa extensão que está em amarelo. Então começa a surgir aí a mineração no século XVIII e as drogas do sertão na parte rosa. Então é importante aí retratar para vocês. Então vejo que há uma expansão territorial e econômica do Brasil, com uma diversidade, né? Aparecendo depois aí o algodão, o cacau e outros produtos, né, professora? Isso, professor Antônio. E é importante ressaltar que, diante do mapa, alunos do 7º ano, observe esse mapa com atenção e veja que todas as atividades econômicas, elas não tinham uma articulação entre elas, eram todas voltadas para o mercado externo. Então, não havia um desenvolvimento interno. Por isso que, quando o professor Antônio citou da morosidade da cidade de São Paulo pelo ter o crescimento econômico, principalmente, é devido a isso, é devido a essas atividades econômicas, eram todas voltadas, era o que nós chamamos na geografia, não é isso, professor? Um arquipélago econômico, entre aspas, né? Eram regiões isoladamente uma das outras. Por isso que demorou o transporte para essa articulação e a atividade que o professor, lógico, vai estar citando, que levou a essa articulação. E a gente também pode estar justificando o atraso que nós temos ainda hoje no Brasil, principalmente na região norte e nordeste. Não é isso, professor? É verdade. A senhora lembrou bem aí a questão, né, da falta de junção dessas economias, né, formando o que chamam aí de arquipélago econômico. Né? Arquipélago conhecido aí que são um conjunto de ilhas, né? Então eram ilhas econômicas que apareciam nos territórios brasileiros. Então a interação entre essas economias era complicado, como a professora falou, principalmente para questões dos meios de transporte. Né? Lembro que os tropeiros aí que faziam essa irrigação, né, de um comércio, de uma região comercial para outra. Então era vagarosa, era lenta e levava poucas coisas. Com o passar do tempo, lógico, aparecem outros meios de transporte que vocês vão até ver na próxima aula, principalmente aí com a questão aí do ciclo do café. Né? Nós temos aí a questão do ouro, né, que aparece aí no final do século XVII, pegando aí no século XVIII. Então o Brasil e o ouro. No fim do século XVII, a notícia da descoberta do ouro em algumas regiões do interior da América Portuguesa incentiva a exploração rumo ao interior do país. Os paulistas foram os primeiros descobridores de ouro na região do atual estado de Minas Gerais, sendo sucedidos por pessoas vindas do Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe. Entre 1700 e 1720, chegaram milhares de pessoas para o trabalho nas minas, sendo que boa parte da mão de obra era escrava. Então é isso que é importante retratar. Então começa a ter um novo ciclo econômico no Brasil, que é a questão do ciclo do ouro, começa a expandir a interiorização do Brasil, principalmente na região centro-oeste e a região principal, né, que é a região do estado das Minas Gerais, por isso que tem esse nome, né, Minas Gerais, em virtude aí do ciclo do ouro, né, professor? E que levou, né, definitivamente o povoamento, e aí, consequentemente, houve desfez o Tratado de Tordesilhas e foi feito um novo tratado, o Tratado de Madrid, de 1750. Exatamente, a gente tem que relacionar essas questões históricas que desenvolveram aí o abrandamento do Brasil, né, e a relação de expansão do seu território. Né? Vocês viram no início da aula que o território do Brasil era uma pequena parcela desse território atual. Hoje nós temos, como eu falei anteriormente, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, que pelo Tratado de Tordesilhas, boa parte desse território pertencia aos espanhóis. Perfeito? Na próxima tela, aí nós vamos iniciar vendo aí o café. Né? Nós vamos iniciar no término dessa aula, mas vamos continuar falando na próxima aula sobre a questão da exploração do café. O café, ele tem lá uma grande abrangência na região sudeste, né, pegando também a região sul, principalmente entre São Paulo e Paraná, né, e a importância do café para o Brasil é a atração, principalmente aí de meios de transportes
diferenciados dos ciclos econômicos anteriores, né, que nós vamos ver aí somente na próxima aula. Mas é importante já retratar essa questão, porque ele vai dar uma sequência aí do processo que vem do século XVII para o século XVIII. Então, o Brasil, na realidade, ele tem aí um processo econômico, né, lento, né, e bem espalhados, né? Por isso que a professora citou aí a questão dos arquipélagos econômicos. Então, vamos ver aí algumas características do café, principalmente introduzido no estado de São Paulo. Vamos aí à tela. Então, São Paulo e o café. O café, cujas exportações superaram o algodão e o açúcar, manteve sua hegemonia apesar da mudança do trabalho escravo pelo assalariado, que é uma outra grande importância aí da questão aí do café. Em sua primeira etapa, enriqueceu os proprietários fluminenses, né, lá no Rio de Janeiro, mineiros e paulistas. Foi também na província de São Paulo que o café passou a ser produzido por trabalhadores livres e assalariados nacionais e estrangeiros. Com o passar do tempo, o café também é cultivado no sul do país. Então, vocês viram aí que começa a ter uma relação bem diferente do que se havia anteriormente. Então, começa a se ter, logicamente também por causa, né, da questão da escravização, né, a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, né, a Lei do Ventre Livre, tudo isso aí vai proporcionando aí uma obrigatoriedade de trazer mão de obra estrangeira, principalmente da Europa, para trabalhar na lavoura do café. Então, isso é importante porque começa a haver uma mudança até no aspecto social do país, né? Mas é lógico que longe do aspecto ideal, mas começa a ter essas alterações aí. E as fazendas do café, elas têm essa importância retratada aí a partir aí do final do século XVII e início do século XVIII, principalmente no estado de São Paulo. E aí, a partir desse período, que o estado de São Paulo começa a se destacar mais, né, tendo uma concentração dessa relação econômica do Brasil, que é a questão do café. Né? A senhora quer falar alguma coisa, professora? E é importante ressaltar, né, a gente vai dar continuidade amanhã a essa aula, parte 2, que o café teve 2 ciclos importantes, o escravista e o capitalista. Né? É verdade. Então, teve essa junção aí dessas duas relações econômicas, né, e relação de trabalho. Né? Então, aos poucos, né, o trabalho escravizado ele começa a sair até por causa da libertação em 1888. Então, é um processo lento, né, da questão da libertação e também o processo da entrada dos europeus. Né? Então, isso vai perpetuando principalmente na questão aí do ciclo do café. Então, eu acredito assim que o ciclo do café ele é um divisor de águas da relação econômica do Brasil num contexto geral, né? Tanto da questão econômica, como da questão do trabalho assalariado. Mesmo que o trabalho assalariado venha dos europeus e teve todas aquelas características, todas aquelas dificuldades para eles, ele tem uma relação diferenciada, porque ele também começa a impulsionar outros tipos de economia e começa a aparecer outros estados que eram, na realidade, coadjuvantes, que é o caso de São Paulo, por exemplo. A gente lembra que a capital sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, né, e a área administrativa e econômica se concentra nessa região e depois vai para São Paulo. Certo, professora? Para finalizar a aula, nós vamos ver a imagem aí de uma fazenda de café do Vale do Paraíba. Então, observe aí a relação aí, né, da grande casa que tem no fundo, né, e a extensão territorial dessa região. E na próxima aula, que vai ser amanhã, nós vamos ter a continuidade dessas fases econômicas do Brasil. Eu queria agradecer imensamente a atenção de todos vocês, obrigado pela participação, né, no chat é importante vocês estarem participando. Eu quero dar um grande abraço para a professora, obrigado por estar participando. Obrigada pelo convite e obrigada a todos os alunos, né, que participaram no chat, fazendo perguntas, comentários, etc. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.